Boa noite, pessoal. Boa noite, professores e professoras das escolas privadas de São Paulo. Mas, mais do que isso, boa noite a toda a comunidade da cidade de São Paulo, já que o espaço do Simpro Cultura ele é um espaço que não é apenas corporativo. A ideia do Simpro Cultura é fazer discussões culturais em todos os níveis para a população da cidade de São Paulo e do Brasil, já que os nossos materiais estarão disponíveis na nuvem para quem quiser utilizar. Eu sou o professor Ailton, diretor do sindicato. Um orgulho enorme de estarmos aqui hoje com o professor Marcelo Siqueira Ridente. Já vou falar dele um pouquinho, do Rudá Andrade. Sejam bem-vindos. É um orgulho mesmo para a nossa entidade receber vocês. E nós estamos discutindo nesse mês a Semana de Arte Moderna de 1922. Tivemos uma conversa deliciosa com o professor Tadeu Chiarelli, que foi responsável pela Pinacoteca, também está disponível, inclusive para vocês, nossos convidados, e a gente continua hoje. Nós destrinchamos a Semana de Arte Moderna quando ela ocorreu em 22. E agora eu tenho a grata alegria de receber duas pessoas que vão falar a herança da Semana Moderna, né, para a história do Brasil, para a história da cultura, tudo que ela plantou, porque todos nós sabemos que foi um terreno extremamente fértil. O professor Marcelo Siqueira Ridente, ele é professor titular de Sociologia da Unicamp, autor de vários livros, entre eles Brasilidade Revolucionária, um século de cultura e política. E ele acabou de dar um spoiler aqui para mim, dizendo que tem um livro aí que está no prelo, a gente diria está no forno, da editora da Unesp, né? E vai sair nos próximos dias, O Segredo das Senhoras Americanas. Então, professor Marcelo, seja muito bem-vindo, dê a sua saudação e depois eu apresento o Rudá Andrade. Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui do Simpro, do Simpro Cultura, trocar algumas ideias, ter aqui a honra de compartilhar a fala com o Rudá, com os nossos professores do Simpro, diretores, o Ailton, a Sônia, a Adriana, todo mundo, o Ronaldo, todo mundo que está por aí. E me pediram para fazer uma descrição física para o pessoal que não consegue ver muito bem, né? Então, eu diria que eu sou um velhote que vai completar 63 anos, mas com um corpinho ainda de 62. Era meio gordinho, estou mais magro nos últimos 2 anos, uso aqui meus óculos depois dos 50 para leitura, uma barbinha entre preta e branca, assim como os cabelos que andam rareando. Então, essa é a descrição que eu faço aí para o pessoal me imaginar, né? E vou compartilhar uma tela aqui com vocês para que a minha fala fique um pouco mais... Você vai pôr o seu isso, texto, né? Eu vou dividir aqui a não, só um segundinho. Eu vou pedir para o Rudá, aí volta com você. Pode ser assim? Pode ser. Tá? O que o Marcelo falou é uma preocupação que o Simpro Cultura tem de estar acessando o nosso programa para todo mundo. Então, a Adriana ela faz a leitura em Libras, né? E agora a descrição que o Ridente fez dele é para as pessoas que têm dificuldade de visão, né? Então, eu sou Ailton, tenho 55 anos, assim como o Marcelo, cabelos e barba já rareando branca. Estou no quarto da minha filha, né, com um papel de parede com Moulin Rouge atrás, mas o detalhe não dá para ver. O Ridente está no seu escritório, com a sua estante cheia de livros, tá bom? E Rudá,
Rudá, que é historiador, ele também é curador, escritor, criador audiovisual e protetor de conteúdos, né? Autor do livro A Arte de Devorar o Mundo, Aventuras Gastronômicas de Oswald de Andrade, né? O sobrenome Andrade do Oswald e do Rudá não é coincidência, porque tem aí uma herança que não é apenas cultural, mas é herança genética, e o Rudá vai se apresentar e falar um pouco disso, e aí depois a gente passa para o Ridente fazer a sua fala, e aí depois voltamos com o Rudá. Rudá, fala aí, meu querido. Olá, Seja pessoas. bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoas queridas, professores, professoras. Agradeço o convite aí do Simpro Cultura, a presença do querido Marcelo. Vamos conversar hoje, compartilhar as nossas ideias, fazer a famosa troca de ideias, né? Eu falo aqui da minha casa, no Butantã. Sou branco, tenho barba espessa, escura, uso óculos, meu cabelo é cacheado curto, estou sentado aqui no meu escritório, atrás tem a parede, que é uma lousa, né? Tem uma parede verde. Tá? É uma parede, tem um formato oval pintado em verde, que é a lousa, né? E então é isso, agradeço o convite e vamos passo a bola aqui para o Marcelo para em seguida retomar e conversar mais com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Rudá. Marcelo, a palavra é sua. Você pediu para que eu te avisasse, você vai falar 15 minutos, né? Mas você pediu para que eu te avisasse quando estivesse perto do término. Eu vou dar um toque bem discreto para você, tá bom? Fique à vontade, meu caro. Então, muito obrigado. Estou compartilhando a tela. Vê se está saindo. Apareceu, aí. Apareceu. Então, tá ótimo. Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre esses 100 anos do modernismo, né? E sobre as coordenadas históricas. Quer dizer, o modernismo ele está ancorado na história. Não é alguma coisa que se reproduz infinitamente ao longo do tempo, pelo menos na minha visão. E eu vou usar ideias de um historiador britânico chamado Perry Anderson, que colocou 3 coordenadas históricas para compreender o modernismo. O primeiro, o combate ao academicismo altamente formalizado nas artes, correspondente a sobrevivências fortes de classes aristocráticas e latifundiárias, que ainda davam o tom político e cultural, especialmente antes da Primeira Guerra Mundial. Então, ele localiza o modernismo num mundo que já era um mundo, na Europa, capitalista, mas que ainda tinha fortes sobrevivências das classes aristocráticas, sobretudo antes da Primeira Guerra e mesmo até a Segunda. E ele vai dizer, esse movimento ele combatia um certo academicismo que estava ligado a essas classes proprietárias de terra, sobretudo na Europa. A segunda coordenada histórica é uma certa empolgação com a emergência de novas tecnologias ou invenções chaves da segunda Revolução Industrial, gerando apostas modernistas no seu potencial libertário. Quer dizer, se acreditava muito que havia, com o desenvolvimento, com a tecnologia, com a eletrificação, com o desenvolvimento de novas máquinas, de que poderia surgir um potencial libertador na humanidade decorrente dessas invenções-chave. E, em terceiro lugar, ele vai dizer, havia uma proximidade imaginativa da revolução social. A ideia de que seria possível mudar o mundo, interpretar e mudar. É bom lembrar, né? A Revolução Russa de 1917 estava em pauta, outras revoluções, a Europa já convulsionada desde o começo do século XX,
isso geraria a Primeira Guerra Mundial e depois, em seguida, a Segunda Guerra Mundial. Isso, então, estava muito forte. E eu diria que, para a gente chegar aqui, que essas três coordenadas do modernismo estavam presentes na sociedade brasileira na época da Semana de 22 e continuaria nos anos seguintes, particularmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Começando pela primeira, o combate ao academicismo. Nós vemos nos trabalhos dos grandes modernistas, da Semana de 22, né, por exemplo, não só o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, mas também pessoas de outros estados, como Manuel Bandeira, como Carlos Drummond de Andrade, né? Uma ideia de ruptura com códigos literários e artísticos vigentes até então, destacando inovações formais contra resquícios do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo, que dominavam a cena cultural brasileira até então, e mesmo depois da Semana continuaram dominando por alguns anos. A Semana foi muito ridicularizada no começo. Nos termos do Antônio Cândido e do Aderaldo Castelo, havia um combate à literatura discursiva e pomposa, o estilo retórico e sonoro, até então predominantes, até para abordar as coisas mais simples. Então, nós vamos ver, por exemplo, na Semana de 22, tem um poema famoso do Manuel Bandeira, que está no livro Carnaval, de 1919, que o Ronald de Carvalho declamou na Semana de Arte Moderna de 22 os versos rimados e metrificados, que eram bastante irônicos, do Manuel Bandeira, que faziam uma espécie de sátira ao movimento parnasiano, né? Ele falava: enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o boi-sapo, meu pai foi à guerra, não foi, não foi, o sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado, e assim por diante, né? A gente vê também, né, também recitado na Semana de 22, né, o famoso poema do Mário de Andrade, Ode ao Burguês, que, se a gente lendo rápido, ódio ao burguês. Né? Então ele começa: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curvo, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco, e assim vai o poema que está aí na tela para vocês e que a gente não tem tempo de ler inteiro. Mas uma ideia que é uma ideia crítica do academicismo, crítica não só do burguês, mas das oligarquias, mas que eram as próprias oligarquias de onde surgia esse meio cultural que gerou o modernismo e particularmente a Semana de 22. Nós poderíamos dizer que, já desde aquele começo, nós podemos distinguir algumas linhagens, vamos ficar só em duas, que estão muito claras do modernismo. Primeiro, uma linhagem que vem com a revista Claxon, de 1922-23, depois o movimento Pau-Brasil, de 24, o movimento Antropófago, de 27, aquilo que o Cândido e o Castelo, abrindo aspas, disseram: uma atitude brasileira de devoração ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista. Um certo primitivismo, que a gente poderia ler como uma espécie de propensão politicamente à esquerda. E, nitidamente, o grande organizador e líder dessa linhagem foi Oswaldo de Andrade. Né? Oswaldo de Andrade, que, inclusive, alguns anos depois, assim como a Pagu e outros, vieram a fazer parte do Partido Comunista, mas isso a gente não vai ter muito tempo de falar. Do outro lado, é preciso dizer que existe uma outra linhagem modernista que também valorizava coisas do Brasil, mas não nessa ótica, digamos, do primitivismo, de valorizar a antropofagia, a digestão das influências externas para criar o nosso modo próprio de ser, mas que tinha uma defesa de uma espécie de nacionalismo, que apareceu no movimento Verde e Amarelo de 1924, depois o movimento da ANTA em 26,
que tinha uma tendência politicamente à direita, né? Expoentes como Menotti Del Pique, o Cassiano Ricardo, e o Plínio Salgado, que depois seria o grande líder do movimento integralista, que era o nosso, digamos assim, fascismo tupiniquim. Eu coloco aqui na tela para vocês um trecho do Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, né, escrito em Piratininga, que é São Paulo, no ano de 374, da deglutição do bispo Sardinha. Quer dizer, o bispo Sardinha foi comido pelos índios brasileiros, e aí ele era um pouco se colocando no lugar do índio, que tem que devorar a cultura europeia para criar a nossa. Né? Então, começa aí na tela. Só a antropofagia nos índios, socialmente, economicamente, filosoficamente. Aquela frase aí que está no meio do manifesto, né? To be or not to be, that's the question, né? Brincando com Shakespeare, to be or not to be, ele to be or not to be. Então, nós vamos ver aí a Idade do Ouro anunciado pela América, nós vamos ver referência à Revolução Francesa, ao Romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista, que é um movimento que tem muita afinidade com a qual ele tinha muita afinidade, né? Já tínhamos o comunismo nesse Brasil primitivo, essa língua surrealista do matriarcado de Pindorama. Então, a gente vê aí que havia essa luta contra o academicismo muito clara nessas correntes, particularmente nessa do Oswald de Andrade. Também havia aquela segunda coordenada do Perry Anderson, quando ele fala das apostas modernistas no potencial libertário das novas tecnologias ou invenções chaves da segunda revolução industrial. E aí eu chamo um outro grande autor aí da semana de 22, o que foi o Mário de Andrade, né? Que foi chamado pelo Oswald de Andrade do nosso poeta futurista, o meu poeta futurista, e o Mário ficou meio assim por causa do futurismo, do Marinetti, né, daquela aposta nas tecnologias, das invenções chaves, da máquina, até mesmo da bomba e da guerra. E o Mário dizia, abre aspas, no livro Pauliceia Desvairada, de 1922, não sou futurista, de Marinetti, disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando de futurista, errou. E aí ele continua, escrever arte moderna não significa jamais, para mim, representar a vida atual no que tem de exterior, automóveis, cinema, asfalto. Se essas palavras, veja, ele não fala se essas palavras, ele fala se essas palavras, que já tentando mudar a própria língua, aproximando-a do modo coloquial como nós falamos. Nós dizemos se essas palavras frequentam meu livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Então, um trechinho lá no Paisagem número 2, que é um poema, ele fala, mas os homens passam sonambulando e rodando num bando nefário, vestidas de eletricidade e gasolina, as doenças jocotoam ao redor. Então, a gente vê que tem, ao mesmo tempo, uma sensibilidade para esse mundo moderno, esse mundo da eletricidade e da gasolina, que surgia então, mas, ao mesmo tempo, um tônus crítico em relação a essa modernidade, essa modernização que vinha com esses avanços tecnológicos. E havia, finalmente, uma proximidade imaginativa da Revolução Social, que estava posta aqui, né? Toda a influência da Revolução, semana de 22, nós temos que pensar que 22 é um ano também de fundação do Partido Comunista, era o ano de centenário da independência, 22, enfim, tem uma série de aspectos, né, que tornam esse ano especial, e também o próprio movimento tenentista que começa a acontecer. Então, nós vamos ver que tem o movimento tenentista, tem Revolução em 24, depois tem a chamada Revolução de 30, de 32, e os modernistas das mais diversas correntes foram se engajando nesses diferentes projetos. A gente não tem muito tempo de dizer, mas uma ideia de revolução, e uma revolução brasileira, é alguma coisa que se colocava já aí com diferentes sentidos. 12 minutos, Marcelo. Estou indo, então. Não se apresse.
Tá, eu vou. Se eu passar, é só um pouquinho. Então, no final da Não tem Segunda problema. Guerra, no final da Segunda Guerra, segundo o Perry Anderson, essas 3 coordenadas estavam esgotadas na Europa. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, as classes proprietárias de terras elas já não tinham mais grande espaço na Europa, e nem o academicismo a ser combatido. Também as novas tecnologias tinham demonstrado, no final da Segunda Guerra Mundial, que elas podiam ser extremamente destrutivas, o que se mostrou na guerra, particularmente com a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então, a tecnologia podia ser destrutiva. Também essa empolgação contraditória com a tecnologia começava a se esvaziar, e também a proximidade imaginativa da Revolução Social. Mesmo no leste europeu, o stalinismo campeando, a Revolução tinha deixado de ser uma coisa da ordem do dia na Europa. No entanto, o que é que o Perry Anderson diz? Né? Que essas coordenadas teriam uma sobrevida em países do terceiro mundo, onde existiria uma espécie de configuração que, como uma sombra, reproduz algo do que antes prevalecia no primeiro mundo. Então, a minha hipótese, que eu tento desenvolver, por exemplo, no livro O Fantasma da Revolução Brasileira, depois no livro Em Busca do Povo Brasileiro, é que essas coordenadas estavam presentes no Brasil no que eu chamei de uma segunda fase, um segundo momento desse movimento modernista, que foi o florescimento cultural do Brasil nos anos 60. Né, uma espécie de modernismo tardio, modernismo temporão, né, que vigiu por alguns anos ali nos anos 60, mas em que rapidamente essas coordenadas históricas que tinham perdido vigência na Europa depois da Segunda Guerra Mundial foram perdendo vigência no Brasil também já nos anos 70, esvaziando esse segundo surto modernista que eu vou falar rapidamente para vocês agora. Então, Florestan Fernandes, por exemplo, no livro dele, A Revolução Burguesa no Brasil, ele tenta mostrar como essa revolução foi fruto de um processo lento e errático. Ao longo do século XX, ela foi uma revolução processual que só se consolidou, ou só consolidou um desenvolvimento capitalista no Brasil, inclusive na esfera da cultura, com o pleno amadurecimento da indústria cultural, sob a bota do regime militar. Então, como diz o Renato Ortiz, a indústria cultural só se realizou plenamente no Brasil nos anos 60 e, sobretudo, nos 70, acompanhando a modernização da sociedade brasileira, que vinha não com a democracia, não com os direitos de cidadania, mas vinha com um regime duro, um regime militar, que tornou o Brasil efetivamente um país, ainda que continua com desenvolvimento desigual, combinado, com muito atraso, mas um país claramente capitalista. E isso se expressou de maneira extraordinária na cultura brasileira. O florescimento fabuloso, de um lado, alguns que a gente poderia chamar do nacional popular, a primeira fase do cinema novo, uma literatura por exemplo, de autores como o Antônio Calado, do romance Quarupi, ou o CPC da UNE, e, de outro lado, já ali 67, 68, um outro tipo de visão do que a gente chamaria de tropicália, que eu vou falar para vocês. Mas, enfim, na música popular, na música erudita, no cinema, no teatro, na literatura, nas artes plásticas, entre 64 e 68, nós vimos uma espécie de palavra-chave que juntou e que mobilizou todo mundo, a ideia de revolução, de uma revolução brasileira que tem raízes e que tem conexões com aquele primeiro surto modernista que nós estamos comemorando agora 100 anos dele. Tanto o Nacional Popular como a Tropicália, que eram rivais ali nas 67, 68, não vai ter muito tempo da gente discutir isso, mas todos eles se colocavam como críticos do academicismo, aquela primeira coordenada histórica levantada pelo Perry Anderson, também apostando na modernização da sociedade brasileira, ainda que recuperando elementos do passado, valorizando o povo, e também de revolução, ainda que o sentido de revolução pudesse ser variado. No caso, o Nacional Popular herda, eu diria,
sobretudo uma tradição que vem do Mário de Andrade, não necessariamente do Mário de Andrade de 22, mas do Mário de Andrade, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, de 35 a 37, uma espécie de busca do povo que precisa viver a sua cultura para se reconhecer como nação. As ideias de povo e nação muito fortes aí. Também recupera um romance social do Nordeste dos anos 30, que tinha também suas rusgas com o vanguardismo da Semana de 22, que veio antes dele, e uma grande valorização do engajamento político. De outro lado, a Tropicália, nós vamos ver uma herança do Mário de Andrade, mas menos o Mário de Andrade da política cultural e mais o Mário de Andrade do Macunaíma, daquele herói sem nenhum caráter, que acompanha, de certa maneira, o Oswaldo de Andrade da antropofagia, da deglutição do que vem do exterior, e que é retomado antes, no começo dos anos 60 e fim dos 50, pelos concretistas, particularmente os poetas concretistas, Pinhatari e os irmãos Campos, né? E valorizando a ruptura formal. Eles pegam da ideia do grande poeta da Revolução Russa, Mayakovsky, que sem revolução na forma não há revolução na arte. Então há uma briga, de certa maneira, nesse tempo, para dizer quem, afinal, eram os mais revolucionários aí, se a turma do Nacional Popular ou da Tropicália. Vou falar um pouquinho, só mais 2 minutos, já peço desculpa por ter estourado o meu tempo, mas só mais 2 minutos. O Rei da Vela, de 67, a encenação da peça, que o próprio Oswaldo de Andrade tinha dúvida se seria encenável, mas que o Zé Celso mostrou que era e fez um grande sucesso na época. O Teatro Oficina, então, se colocando como teatro contra o teatro burguês, como era o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, também crítico do setor de onde ele veio mesmo, que era um nacionalismo do teatro de arena e do teatro opinião, fazendo o que ele chamou de teatro de guerrilha, de vanguarda, provocando a audiência, a sua cumplicidade com as forças da repressão, segundo ele, né? E recuperando a ideia do Oswaldo de Andrade, no Rei da Vela, de antropofagia, que era alguma coisa que também era recuperada no cinema, por exemplo, pelo Glauber Rocha no filme dele, que faz um balanço da experiência anterior, do chamado populismo, no filme Terra em Transe. A gente não tem tempo de comentar, se for o caso a gente volta, né? E que estava também em outros filmes, como, por exemplo, Joaquim Pedro de Andrade, que filmou em 69 o Macunaíma do Mário de Andrade. Então, só por aí a gente já vê as heranças, que estão também na Tropicália. O nome veio da exposição em 67, Nova Objetividade Brasileira, em que o Hélio Oiticica faz a sua instalação, né, chamada Tropicália, em que a gente pode fazer, não vou ter tempo de ler aqui, eu selecionei um trechinho, né, mas que tem conexões evidentes, por exemplo, com o Manifesto Antropófago do Oswaldo de Andrade e outros modernistas, né? E a ideia sempre de Brasil, de nação, de cultura brasileira, né? Essa herança maldita europeia americana que terá que ser absorvida antropofagicamente pela Índia e negra da nossa terra, né? E num processo que seria revolucionário na sua totalidade. Aqui eu separei o Parangolé, que está o Caetano Veloso vestindo essas obras de arte que são roupa ao mesmo tempo, né? Abolindo a separação entre vida e arte, experimentações na arte aplicadas à vida, que são ideias que estão, de certa maneira, postas já naquele tempo inicial das ideias do Oswaldo de Andrade, por exemplo, e que aparece no que é mais conhecido, na música popular, a Tropicália. Aí vocês têm uma imagem do Panis de Circenses, ou Tropicália, que é o disco famoso de 68, o LP, né? E ali também o Caetano Veloso nessa imagem. No entanto, a gente tem nesse momento, e aqui eu encerro, um aspecto novo em relação ao modernismo de 22. É que toda essa discussão, mesmo essas ideias de revolução, seja na forma, seja no conteúdo, seja nas duas coisas, na cultura, tudo isso está muito permeado pela indústria cultural, que era alguma coisa que não existia em 22. O fato de que todos os produtos culturais passam a ser comercializados, passam a ser produzidos com uma lógica que é a lógica da produção de qualquer outra mercadoria. E com um espaço predominante que já não é o da literatura, é o audiovisual. Eu falei para vocês de teatro, de cinema, de televisão, e
que dá um caráter novo e que não dá tempo da gente discutir todo ele agora, mas só para encerrar a minha ideia e fechar, é que já nos anos 70, com o amadurecimento aí do capitalismo brasileiro, sob a bota dos militares, aquelas 3 coordenadas praticamente desapareceram. Aqueles setores agrários que eram tidos como atrasados viraram o setor, talvez, que hoje em dia é o mais pujante da economia brasileira, que é o agronegócio, parte do capitalismo brasileiro. Então, aquele academicismo de um Brasil pré-capitalista praticamente deixou de existir. A tecnologia, a ditadura mostrou que usou muito bem a tecnologia num sentido à direita, que não era nada libertador, e as ideias de revolução com esmagamento da esquerda democrática e depois da esquerda armada no fim dos anos 60 e 70 também desapareceu da pauta, pelo menos imediata, a ideia de uma revolução social no Brasil. Então, aquelas coordenadas se esvaíram e que, no entanto, ao meu ver, nos anos 60, a gente pode dizer que houve um surto modernista temporão e muito expressivo, talvez tão expressivo ou até mais expressivo do que foi aquele da semana de 22. Desculpe ter passado aí, pelas minhas contas, passei uns 7 minutos, mas espero que não tenha sido aborrecente para você, aborrecedor para vocês. Obrigado. Com certeza não foi, e a gente agradece. E, aliás, né, você levanta aí um monte de discussões de pontas que vão enriquecer o nosso debate. Beleza? Agora Muito obrigado, Marcelo. Eu acho que eu tenho que deixar de compartilhar a tela. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Aí. Ok. Rudá, e você? O que você tem para nos dizer aí desses frutos aí da semana de 22? Fique à vontade, meu caro. Você quer que eu te avise também quando estiver faltando um pouquinho para você se preparar? Por Então, favor, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Ridente. Rudá, a palavra é sua, meu amigo. Agradeço de novo, peço licença para poder falar, peço licença aos mestres, aos professores, professoras. E relicário. No baile da corte, foi o Conde de quem disse para a dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair. Relicário. Esses versos estão no livro Pau-Brasil, lançado em 1925, e é engraçado que eu estava relendo esse capítulo desse livro, né? É uma série de... O Pau-Brasil é um livro muito interessante porque ele reconta a história do Brasil, né? Ele reconta numa perspectiva muito mais carnavalesca, irônica, do que uma perspectiva oficiosa, dramática, épica, né? E esse é o espírito, né, desse livro. E é engraçado que esse poema já é uma ironia por si só, né? É a corte, né, se alimentando e vivendo, né, das regalias desse mundo colonial, né? Num choque cultural, né, porque eram claramente orientados por uma cultura europeia, eurocêntrica, francesa, né, que dominava esses salões, essa cultura da corte, né, que se instalou aqui com a chegada de Dom João, da corte portuguesa, fugindo lá de Napoleão. E é engraçado que esse poema ele está numa série de... Porque o livro todo
são capítulos que marcam passagens da história do Brasil. E justamente nesse capítulo é a passagem do eixo econômico Nordeste, da cana-de-açúcar, né, para o café aqui no Sudeste. Então, são uma série de poemas que retratam principalmente a opressão, a barbárie do regime escravocrata. Então, são poemas também famosos, como aquele do Capoeira, né? Você quer apanhar pernas e cabeças na calçada, poemas muito rápidos, né? Aqueles poemas minutos, mas que registram as barbáries do colonialismo. E então aí tem a outra história também, são passagens, são cenas, né? Tem outra história que conta, né, da moça que pulou no Rio Paraíba com a criança para a senhora não fazer maldades. Então são histórias bem pesadas. E para fechar esse capítulo entra esse poema que dentro desse contexto eu acho que ganha uma força maior, assim, irônica e sarcástica. Eu digo isso tudo assim, né, agora, no alto desses 100 anos da efeméride, né, da comemoração, da celebração, ou da reflexão, né, desse momento tão importante do Brasil. E aí a gente diz assim, poxa, são 100 anos mastigando o modernismo, né? É isso. A fala aqui do colega, do Marcelo, né, apresentou isso de maneira exemplar, né, de como a gente ainda mastiga e passou a mastigar, e como aquelas questões de lá atrás iluminaram todo esse nosso século, né, o nosso caminhar aí. Caindo uma bruta chuva aqui, mas seguimos, tá? Tá nascendo saci aqui no bambuzal aqui perto. E então passaram esses 100 anos mastigando, mas as questões continuam abertas, né? Muitas das questões lá por que a gente continua mastigando os modernistas? Porque eles foram pessoas que refletiram uma série de pontos que não estão fechados e que provavelmente nunca serão fechados, né? Que são perguntas das mais simples possíveis, que é quem somos, né? Que história que carregamos, que país, que estado, que países, que culturas são essas que nos formam, né? Que histórias, né? Então é um olhar para o passado, né? No sentido de se apropriar dessa história, né? De se conhecer, de ter o conhecimento de sua cultura, de sua história, para poder, né, melhor entender que caminhos que a gente pode tomar pela frente, né? Então, acho que essa grande pergunta, assim, né? Poxa, e naquela época ainda, que país é esse? Era a grande incógnita, né? E não seria um país justamente porque era um país com uma grande diversidade. Imagina, é um país com uma grande diversidade, né? Cultural, étnica, de grupos, e é um país que justamente que falava assim, nossa, o povo é preguiçoso, né? E os modernistas conseguiram inverter, né, essas questões negativas, né, numa dinâmica antropofágica de inversão, né, do tabu para o totem. Então, todas essas negatividades, a preguiça, a diversidade, né, isso se transforma
em sentido positivo, né? Que nem foi a antropofagia, o primeiro grande tabu da história, né, colonial. Imagina, você comer o outro, né? E ao longo da história procuram se relativizar essa perspectiva desse tabu, né? Jean Delery mesmo, e nos seus relatos aqui, quientistas, mas o Montaigne, lá na França também, o filósofo, vai soltar, né, questionamentos do nível, né, do tipo, mas quem são mais bárbaros, né? Eles né, que comem o outro, ou nós que torturamos, perseguimos, né, extinguimos, né, acabamos, né, aniquilamos, né? Quem são os mais bárbaros? Então, essa relativização vem ocorrendo assim, né, adormecendo, acordando, até que, né, com a ideia da antropofagia, ela toma essa força, né, ela ganha essa dinâmica assim com força mesmo e consegue transformar, né, a ideia da antropofagia para uma coisa positiva dentro de uma perspectiva, né, racional, eurocêntrica e coisa e tal, né? Então, eu acho que assim, ó, quando eu olho assim para a semana de 22 hoje, eu fico pensando, poxa, o que ela pôde nos ensinar, né? O que ela nos trouxe? Porque ela traz muitas coisas, são muitas discussões, muitos detalhes, inclusive, né? Miúcias, né? Você entrar em cada obra, né, tipo um Macunaíma, um Serafim Pontigrande, né? Ali é um universo tão mágico, com tantas referências, tantas possibilidades de desdobramento, né? Em cada obra, né? Então, assim, é muito complexo, né? Mas quando eu olho para trás, eu sempre penso assim, puxa, eles pensaram nessas questões de quem somos nós, né? Qual é a nossa história, como que podemos atuar, mas eu busco encontrar os sentidos positivos dessa história, né? Lógico, entender as críticas, os limites, mas assim, o que a gente pode aprender com eles, né? Eu sempre, né, como historiador aqui, a gente parte do hoje para olhar o passado, sempre, né? A gente sempre olha o passado com olhos do hoje. Então, quais são as nossas questões atuais pertinentes, né, que a gente pode aprender com eles, que a gente pode trazer? E uma delas, fundamental, assim, que eu defendo justamente é a história da história, da compreensão da história, né, da importância de se pensar na história, de conhecê-la e de poder questionar ela e trazê-la para perto de você, né? Então, acho que as inversões, as questões que Oswaldo principalmente traz, né, com o movimento pau-brasil, né, com a poesia pau-brasil, né, esse olhar diferente de escrachado de ver a história, esse jeito carnavalesco, né, de entender a história, é muito libertador, né? E dá a possibilidade de você quebrar as hierarquias institucionalizadas, né, no próprio contar dessas histórias. Então, essa que é a chave maravilhosa e incrível, assim, que a gente procura sempre lembrar, trazer, né, a potência de você poder escrachar, né, que nem o Serafim Pontigrande, por exemplo. O que é o Serafim Pontigrande? É a história, né, de um burguês, né, vivendo fanfarradamente na burguesia da década de 20, né? E é um posicionamento crítico do Oswaldo, né? Ele termina o livro, inclusive, já tinha ficado pobre, né? Já tinha virado o creche da Bolsa,
Então, em 33, e aí ele faz assim uma autocrítica bem pesada, assim, falando, poxa, eu fui até agora nada mais, nada menos que um palhaço da burguesia, né? Então, eu alimentei, né, com as minhas ironias, com as minhas brincadeiras, né, a burguesia, eu alimentei eles, né? E no prefácio, ele fala que, nesse mesmo prefácio que ele coloca isso, ele comenta que, poxa, o retrato do Serafim nada mais é que um retrato dessa burguesia toda. E ele amarra falando, olha, não há fortuna... A representação do homem serafiniano é de da riqueza mal adquirida, da riqueza mal adquirida. Porque justamente o Serafim ele consegue ficar rico roubando dinheiro da turma revolucionária que tinha contato com o filho dele, o Pombinho, e o Serafim vai lá e assalta eles, mata dá a entender que mata o filho, e vai curtir a vida, e ele coloca isso, ó, não existe riqueza no mundo que não seja mal adquirida. E se a gente parar para olhar nossa história toda, todas as nossas famílias, não há, antigas, 400 anos, não há riqueza que não tenha sido extorquida, extraviada, né, vindo do trabalho alheio, né, escravo, enfim, as maracutaias aí da nossa história. Então, 12 minutos, tá bom, Rudá? Massa. Então, esses caminhos assim que eu vou tentando trazer e os questionamentos que estão hoje, né? Que é isso, a gente continua, poxa, mas né, assim, a gente amadureceu bem a questão dos limites, né, de um nacionalismo, de um país, né, a coisa, né, do global, mas são questões ainda, se a gente parar para pensar, se não é a história do Estado, do país, é a sua história, a história da sua família, como que chegou aqui, né, como que ela, né, foi construída, né? Que histórias, experiências de contato elas nos traz, né? Então são questões pertinentes, né? E assim, quando a gente pensa no modernismo, o modernismo hoje de hoje olhando para trás, a gente vê o que era o modernismo ali, né? Uma questão mais já cristalizada, podemos falar assim, né? Mas na época eles não sabiam o que era modernismo, né? O nome foi se, né, ganhando força naquela hora, tanto é que essa coisa do futurismo, né? O Oswaldo vai chamar o Mário de futurismo e não é. Eles mesmos não estavam, ninguém sabia muito bem, as coisas estavam sendo construídas ali naquela hora, naquele calor, né? Então esses limites assim era tudo, né, tudo muito misturado assim, né? E aí a gente até pergunta hoje, então, né? Porque o que era ser moderno naquela época, né? Porque como o professor falou, a questão da tecnologia, né? A tecnologia, né? A burguesia, recém-burguesia de São Paulo, na época, se aproximou dessa ideia do progresso, né, do ser moderno e da velocidade das máquinas, né? Quem chegava em São Paulo, os imigrantes, os grupos de negros, né, recém-libertos mas na margem, eles tinham que entrar, engolir, né? Quer dizer, esse discurso foi massificado, passou por cima deles, né? Moeu a história e a tradição deles, né? Das pessoas para entrar nessa cidade, nesse ritmo daquela época, né? Então, ser moderno, né? Tinha um custo, né? Ser moderno custa vidas, né? E hoje, né? E o que é ser moderno hoje? Modernidade está no agronegócio, né? Esse é o custo, né? Modernidade está
num pensamento neoliberal, porque se você pensar em outras formas, né, sei lá, socialista é uma coisa do passado, é antiga, né? O Estado é uma coisa antiga, a gente tem que eliminar isso, né? Criar uma novas... quer dizer que isso é ser moderno hoje, né? A gente não sabe o que é ser moderno, o que é o perigo ou né, as coisas positivas. Eu acho que eu Muitos acham que falei... está no consumo, né? Está no consumo. Eu fiz uma série de provocações aqui, deixa eu pedir aqui um minutinho, só para poder falar do meu trabalho, assim, Com né, certeza. que é justamente o livro aqui, ó, A Arte de Devorar o Mundo, As Aventuras Gastronômicas de Meu Avô, e é um livro que é uma biografia culinária, né? Então eu perpasso a história do meu avô, mas a partir da questão da culinária, o que ele gostava de comer, o que aconteceu no entorno das mesas. Porque se a gente parar para pensar, até hoje, né, nossas vidas é ritmada, acontece tudo em torno da mesa, né? Na época lá, acertos de casamento, negócios fechados, mas assim, conhecer pessoas, né? Conviver com pessoas, matar saudades, conversar, né? Encontros especiais, seduções, quer dizer, na mesa se acontece a vida, né? Então, a partir disso, eu fui buscando, né, referências que falassem do que ele gostava, de almoços importantes, de histórias, né, engraçadas no entorno, e fui contando, né, e cruzando com a vida dele também, né? Então é um livro que cruza um livro híbrido entre literatura e culinária, porque eu também no final de cada capítulo eu falo, né, passo uma receita, né, daquilo que imagino que ele gostasse, que ele gostaria, né? Assim, as receitas são um ponto muito interessante para amarrar com a questão da história, né? O trabalhar com a culinária me abriu um campo para a história assim, muito gostoso e bacana, porque toda vez que a gente vai para a cozinha, a gente está metendo a mão na história, a gente está mexendo, é uma coisa tátil, é uma coisa prática, muito bonita e gostosa. Quando você faz um pão, você está atravessado por uma experiência de milhões e milhões de pessoas que amassaram um pão desde o Egito, bicho. Não é? É tudo assim que chegou. Se chegou uma receita na sua, né, no seu conhecimento, é porque isso atravessou, né, essa dimensão da coletividade, que o gosto, né, né, vai se formando os conhecimentos, né, de práticas que atravessa a agricultura, que atravessa, né, o armazenamento até o preparo dos alimentos, né? E toda vez e é engraçado isso, porque toda vez que você vai fazer uma receita, por mais que você queira reproduzir ela, tá? Nunca vai ser igual. Então é impossível eu querer chegar no macarrão no gosto que o meu avô experimentou. É impossível porque o tomate, o gosto do tomate mudou, né? As coisas, os produtos mudaram, e tem essa dimensão do gosto ser uma coisa individual, né? Assim, o tomate que eu como, eu posso comentar com o meu colega, mas ele, quando ele der a mordida, vai ser a sensação dele, né? Então é impossível a gente reconstruir um prato histórico, não existe isso. Existe o quê? A possibilidade de uma recriação, né? Então, eu vou pegar uma receita que foi testada, vivida, vivenciada, praticada por outras pessoas e vou fazer aqui. Vai sair diferente, né? Porque é essa relação do passado e do presente, né? A gente não consegue trazer o passado de volta, né? Resgatar, as pessoas falam resgatar o passado, não existe isso. Você vai resgatar o gato que subiu na árvore, né, o homem que caiu na água, você faz o resgate. Agora, do tempo do passado, ficou lá para trás. Você ressignifica ele, né? Onde eu cheguei, assim, essa palavra para mim me
é mais interessante que o resgate, com certeza, né? Tipo essa ressignificação do passado, você trabalhar. Então, quando você vai para a cozinha, você tem a possibilidade de você trabalhar com esse material histórico e, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de você trazer a sua condição existencial, material daquele momento, né? A sua criatividade, né? Mexer com a cozinha histórica exige a necessidade da imaginação. E aí eu trago essa lição para todo o nosso pensamento da história também, né? De que não existe a história do jeito que foi, mas sim, né? O trabalho com a história também há necessidade do trabalho da imaginação, da criação também. Então, eu acho que bom, muitas coisas para falar. Eu nem falei nem da antropofagia, que tem a antropofagia canibal e a antropofagia ritualística, né? Que eu acho que essa é a mais importante, que é aquela que exige a transformação, né? Você se alimenta para você se apropriar e se transformar, né? Você se alimenta, você consome, você se transforma. Isso é muito bonito, libertador, assim, né? Traz um sentido ritualístico, né? Para a vida, que julgo ser importante. E é isso, então, são 100 anos mastigando o modernismo, e aí a gente tem ainda muita coisa que aprender, né? Porque, para fechar aqui, acho que onde eu chego com um livro, né, que vai contando essa história do meu avô. Acho que o ápice é a ideia da antropofagia, que é uma metáfora alimentar, né, e que poderia, assim, trazer numa questão que é a comida, toda comida é cultura, né, porque o elemento inicial da cultura está na alimentação. Então, toda comida é cultura, mas toda cultura também é alimento, né? Eu acho que essa é uma ideia da antropofagia que a gente pode amarrar aqui, deixar para a gente abrir e conversar mais. Aí, para eu encerrar minha fala com ela agora. Obrigado, gente. Eu acho que é uma excelente alegoria, né? Se você fala de antropofagia, fala de se apropriar. Ao se alimentar de outro, você se apropria da energia, mas a antropofagia também se apropria do espírito, né? Do espírito guerreiro, porque eles também, os índios não devoravam covardes, né? Tem isso também, né? Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, o que o Ridente e o Rudá falaram, eu acho que isso aí dá um curso semestral, né? Talvez até muito mais do que isso, né? E, no entanto, a gente, infelizmente, não tem todo esse tempo, mas a gente pode debater algumas coisas aí. Eu vou fazer uma ou outra provocação para vocês, mas isso não vai impedir de um provocar o outro, tá bom? É só para a gente iniciar o bate-papo mesmo, né? Depois de 2 aulas muito boas, né? E eu fui anotando aqui alguns pontos, né? E, infelizmente, não vai dar para se estender, mas em algum momento o Ridente, aí eu faço essa primeira provocação para o Marcelo, ele fala da guerra, né? E aí, Marcelo, a semana de 22 ela ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. O mundo ainda estava lambendo as feridas daquele confronto terrível. E o cinema novo, a Tropicália, os movimentos espalhados pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos, e contra a cultura, eles estavam ocorrendo concomitante à Guerra do Vietnã. Então, a provocação que eu faço, não só a Guerra do Vietnã, mas a Primavera de Praga também, né? Então, a gente estava tendo conflito, tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana. Então, eu pergunto para vocês dois, né? Se esse ambiente, já que nós estamos falando com um historiador e um historiador da cultura, que é o Marcelo,
Eu pergunto para vocês aí, como que vocês veem, e agora nós estamos vivendo no período de guerra, né? Como é que vocês veem o, a guerra? Ela é o útero da cultura também? Ela pode ser? O que você acha disso, Marcelo? Eu acho que existe, lá desde o futurismo, uma coisa que é muito perigosa, que é uma espécie de culto da guerra, de culto da morte, como se isso mobilizasse a ideia de velocidade, de ação. E, na verdade, todos esses movimentos eles nascem de crises do capitalismo mundial. Primeiro, aquela das guerras imperialistas, que foi a Primeira Guerra Mundial, depois, mais recentemente, as guerras de libertação nacional, que eram os países da África, da Ásia, aí, que estavam, depois da Segunda Guerra Mundial, se liberando das antigas metrópoles, nas colônias que se libertavam, na África e na Ásia, todo o movimento dos países, inclusive o termo terceiro mundo vai surgir lá nos anos 50. Você pode dizer, bom, tudo isso, de certa maneira, resulta de reações e de realidades provocadas pelas guerras, né? Mas isso, para alguns, e no caso aí, por exemplo, aquela vertente à direita do modernismo, é uma espécie de celebração da guerra. E no caso aqui não é celebração da guerra, mas é a denúncia e a luta contra um sistema que leva a guerras, né? E, às vezes, no caso das lutas socialistas, né, daquela canção daquele musical Homem de la Mancha, que fez sucesso nos anos 70, quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz. Mas é a ideia de paz que está no horizonte. É uma ideia de que possa surgir um outro tipo de sociedade que não seja destrutiva. Então, eu lamento, e até mesmo essa última guerra que nós estamos vendo na Ucrânia, tem gente dizendo, não, no fundo a guerra é bom porque a guerra mexe com as pessoas e o sistema se destrói. Nada. A guerra é simplesmente destrutiva, né? E no limite que nós vivemos hoje, é destrutiva da própria humanidade. Então, esses movimentos todos, eles tinham como horizonte uma sociedade que não precise de guerra, uma sociedade de paz, uma sociedade sem exploração e a crítica, né, a belicosidade. Então, é isso que eu vejo nesses movimentos que, de certa forma, propõem um outro tipo de sociedade, né, em que as pessoas possam se realizar plenamente como pessoas e que as pessoas possam ser artistas, que as pessoas possam se expressar plenamente sem o peso da exploração, sem o peso tanto econômica como também imperialista de outros países. Então, para eu te responder muito resumidamente, eu colocaria assim, a guerra, infelizmente, né, e não só a guerra internacional, mas as lutas. Você pega a história do Brasil, nós tivemos golpes de Estado ao longo do século XX praticamente inteiro. Nós tivemos um pequeno período aí de normalidade institucional, que foi dos anos 90 até durou uns 20 e poucos anos. Foi do governo Collor também caiu, foram dos governos praticamente do Itamar, do Fernando Henrique, depois do Lula, da Dilma, e aí já voltamos de novo à miséria da política, da destruição que caracteriza a nossa sociedade. Muito bom. Rudá, gostaria de fazer algum comentário sobre esse ponto aí? Eu acho que o espírito de guerra modernista, sim, foi uma coisa bem clara, né? Que o Mário de Andrade, né, até colocou essas palavras assim, o espírito de guerra, né, que estava entre nós, realmente um reflexo assim de uma crise de um projeto iluminista,
né? Assim, que a razão, que a luz da sabedoria, da educação vai né, emancipar os homens, mas não foi o que aconteceu depois, né, da Revolução Industrial. Então, essas duas grandes guerras do começo do século passado, elas são isso aí, um momento de agonia, de crise, né? Assim, não, volta para trás, né? É o grito do Munch, né? Essa agonia, né? De um mundo que não deu certo, né? E aí precisa repensar, rebolar isso, né? O problema dessas guerras, dessa aqui, então, né? Isso, é dinheiro, né? É poder, né? São essas dimensões que movem, né? Mas a guerra em si, talvez, né? Porque eu vou lembrar aqui dos Tupinambás, né, que tinham também o seu preceito de guerra, mas é uma outra relação com a morte, né? A morte é algo que a gente, como o ocidental, o pensamento ocidental, o cristão, não consegue é, né, resolver, entender, né? Acabou, então eu deixo para os meus filhos, né? Tem toda uma ligação que vai fortalecendo, né, a ideia de classes e de agrupamentos de poder e tal, né? Mas assim, eu acho que o que eu precisaria dizer assim também é que dessa grande pergunta, né, do que a gente aprende com o modernismo. Há um fato que eu não coloquei antes, que eu acho que é interessante, que todos nós, né, a América Latina, né, a América do Sul, principalmente, participou de uma experiência única, né, e que foi a colonização, que foi essa barbárie, né, que é uma tragédia, somos traumatizados por ela, né, por mais que a gente queira fugir, fingir que não a gente está aí, né? Temos um traço, né, da escravidão assim incrustada, né, na nossa medula, e isso não sai, assim, a gente tem que enfrentar, a gente tem que conversar, a gente tem que mudar, a gente tem que abrir, a gente tem que dialogar, a gente tem que conhecer nossa história, né? Então acho que todos os movimentos assim que eu acho interessante de leituras, releituras do modernismo, puxam para essa questão decolonial, né? São as possibilidades, são as chaves que eles lançaram para esse enfrentamento, para essas questões, né, de um pensamento decolonial, de uma descolonização. Mas Né, eu quero te diga. provocar, Mande. porque, assim como você, eu também sou professor de história, né? Uhum. E se a semana de 22 ela recupera a história, justamente para recuperar sua identidade, mas tem uma outra área de conhecimento que nós não citamos aqui hoje, e aí que vai minha provocação para você, porque o movimento tropicalista ele vem de uma área de conhecimento que é a geografia. Nós estamos falando do clima, né? Como que essa área de conhecimento, o tropicalismo, né, tem a ver com esse momento da cultura naquele momento? É uma reafirmação também de uma identidade não apenas histórica, mas geográfica. Somos, sim, dos trópicos, tem os tristes trópicos, né? O que você pensa sobre isso? Para a gente ir para uma outra área de conhecimento. Tá certo. A ideia vem... o Brasil, nessa época, acaba recorrendo a outras experiências históricas, né? Como, por exemplo, a da Alemanha, que teve que também, no século XIX, se arregimentar ali num Estado, né? E ter que formar o que é o povo, pensar o que é o povo alemão, né? E aí os românticos, os pensadores, os filósofos alemães, né, apontaram, né, questões como
para criar uma unidade nacional, né, cultural, a língua, né, os costumes populares, as danças, as festividades, a comida, a culinária, né? Tudo isso foi pensado e e a questão da geografia, do clima, já vem chegando por aí, mas vai ficar mais forte assim com pensadores como Oswald Spengler. Tinha um outro alemão, que agora fugiu o nome, mas que vão ser leituras tanto do Mário quanto do Oswaldo, e que vai trazer essa ideia, essa imagem da cultura telúrica, né? Quer dizer, o próprio Macunaíma ele traz essa experiência, assim, é o ambiente, é a geografia, é o clima que forma o homem também, né? Forma o caráter, inclusive, né? Como, né, uma experiência psicológica, assim, né? A formação psicológica desses seres, né, dessa possibilidade de ser, né? Sim, né? Somos frutos disso também, né? Eu acho que o modernismo conseguiu jogar isso, né? Assim, botar as luzes, né? Nessa dimensão. E talvez até um pouco radical, né? Tipo, não, é o clima só o clima que né? Não, o clima está aí também, é mais uma das forças, né? Compondo a formação de um ser, né? O Rudá Marcelo. O Rudá falou uma coisa interessante, entre as várias que ele falou, mas essa, quando ele se remete ao romantismo. Eu acho que tem algo de romântico, não só na Semana de 22, no modernismo original, como também naqueles movimentos dos anos 60 ao que me referi, tanto o chamado nacional popular quanto a Tropicália. Muitas vezes se analisa a Tropicália de uma maneira, ao meu ver, que é muito limitada, que é simplesmente ver a Tropicália como uma aceitação do que vem do exterior. E me parece que não é isso, é a incorporação do que vem do exterior para formar um jeito brasileiro de ser, né? Então, há uma valorização do trópico, do que é aquela citação que eu coloquei na tela, muito rapidamente, das palavras do Hélio Oiticica, né? Um jeito brasileiro, como é que a gente incorpora essa cultura europeia com esses índios, com esses negros que estamos aqui, né? E, ao mesmo tempo, construindo posições de vanguarda, de criação artística que remetem ao futuro, mas esse remeter ao futuro busca, de certa maneira, raízes no seio do país, de que a gente poderia chamar talvez de brasilidade, de algo que está incrustado e que é de uma sociedade que está lá atrás, né? O Caraíba, lá da antropofagia, os indígenas ou os negros ou aqueles que estão enraizados na terra, plantando, que, de certa maneira, dão uma densidade simbólica para construir o futuro. Então, alguma coisa que tem muito a ver com o romantismo que o Rudá se referiu antes. Quer dizer, você, de certa maneira, retomar o passado, mas não retomar o passado de uma maneira reacionária, mas de recuperar, de ressignificar esses elementos do passado para construir uma outra sociedade. Eu costumo dizer sempre, o conservadorismo brasileiro criou esse mito da democracia racial, da convivência pacífica do branco, do negro e do índio, que, no fundo, justificam a ordem social tal qual ela existiu. Eu diria que, especialmente nesse revigorar do modernismo dos anos 60, aquele florescimento cultural dos anos 60, também está posta a ideia da construção de alguma coisa brasileira, tropical, que junta o negro, o branco e o índio, não para legitimar a sociedade que existe, que é de exploração, que é de desigualdade, mas como uma espécie de utopia, quer dizer, não uma ideologia que justifica o que existe, mas uma utopia de alguma coisa que o Brasil pode ser, de representação,
realização cultural, artística, simbólica, de trabalho. No livro dele, Verdade Tropical, o Caetano Veloso explora muito isso. Quer dizer, você é um jeito brasileiro de ver o mundo, de dar uma mensagem para o mundo a partir de criar um outro tipo de sociedade. Isso é interessante. E é interessante também como essa é uma ideia que vem se quebrando, de certa maneira, porque com os movimentos que têm aparecido, que são extremamente importantes e justificados, né, de você valorizar identidades, por exemplo, a identidade dos negros, é super importante, né? Mas e também para criticar essa ideologia da convivência que justifica a ordem. Não, é preciso claramente que cada setor, por exemplo, o movimento negro, das mulheres, homossexuais, etc., busquem a sua identidade. Mas o risco que se corre é perder um pouco essa utopia que existiu, me parece, já no 22, ou no modernismo original, que nos anos 60 está posta, de construir uma sociedade brasileira onde todas as pessoas possam se realizar plenamente, independentemente de ser homem, mulher, ou trans, ou o que for, ou de ser branco, negro, mas é uma sociedade que amalgama tudo. E se a gente quiser usar essa metáfora da antropofagia, e que cria alguma coisa nova, em que não haverá exploração nem de homens sobre mulheres, nem de brancos sobre negros, mas de que haja uma convivência e uma junção de tudo isso, né? É uma utopia que me parece muito linda e que, às vezes, ela corre o risco, essa utopia corre o risco de ser, ao meu ver, equivocadamente comparada com a ideologia de justificar o que existe. É uma utopia de que algum dia a gente possa ser branco, preto. A própria gozado, vocês viram, não sei se quem viu aquele debate do Caetano Veloso no último Roda Viva, ele falou como Marighella falava nos anos 60 com orgulho que ele era mulato. Hoje em dia, a ideia de mulato está muito... Ninguém mais fala mulato, porque vem de mula, enfim, isso sumiu. Mas do jeito que o Marighella falava, ou que o Caetano Veloso fala, de que eu sou ele está dizendo isso com orgulho, ele não está usando Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, etc. Isso pode ser uma justificativa para a manutenção de uma sociedade desigual que existe com exploração de classe, de sexo, de cor, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma projeção de uma outra sociedade em que efetivamente as pessoas possam conviver, sendo branco, sendo negro, sendo uma mestiçagem de tudo, que não é a mesma coisa do que simplesmente justificar esse tipo de sociedade que existe. Bom, já falei muito e pus uma colher aí complicada. Não falou. Fala, Rudá. Diga, então, Rudá. Pegando essa fala aí, muito interessante, porque essa brasilidade, né, tão utópica, né, a experiência dessa brasilidade, né, a experiência histórica desse Brasil poder ser, inclusive, compartilhado, né, com o resto do mundo, como, né, poxa, olha só, a gente se misturou tanto aqui, deu certo, tem coisas, né, que né, formou a nossa brasilidade. Uma brasilidade, inclusive, que hoje a gente está super em xeque, assim, né, com os rumos que o Brasil tomou, políticos e culturais, né? Tipo, puxa, mas era para chegar aqui, então, né, a gente até se assusta. Mas o fato é que, né, em cada discurso, em cada, né, ponto-chave como esse do mito das três raças tristes, né, que vão formar o Brasil, né, como que eu vejo isso? Né, porque também não tem, é uma coisa que super a gente vai debatendo, né, não tem respostas, né, claras, eu pelo menos não tenho, mas procuro pensar a coisa no sentido assim que cada discurso tem a sua potencialidade, né? Tem a sua sementinha do bem, tem a sua sementinha do mal, né? São contraditórios, né? Tudo na vida tem essa dinâmica, né?
E quando a gente para e pensa, então, no mito da democracia racial, porque a gente vai sentar na mesa, né, comer uma feijoada e falar, não, porque olha, a gente está livre do racismo, porque, veja só, a gente come uma comida que foi criada na senzala. Olha que ridículo. Né? Mas isso foi apropriado, isso foi um discurso. Né? Não somos racistas porque nosso símbolo do Brasil é um menino negro, o Saci. Né? Então, saca, o quanto que, né, podemos dizer assim, nem tudo do modernismo é interessante, a gente quer aproveitar, a gente, né, tem coisas que são interessantes, a gente tem que puxar, conversar, mas tem outros que a gente tem que apontar, debater, como isso, né, uma apropriação safada, né, da história para se justificar. E aí, o que sobra para a gente? Acaba que a gente, às vezes, fica tipo, nossa, a gente não pode, então, falar que a gente é mestiço, né? Porque cria essa, né? A gente cai no mito da democracia racial. Então, a gente fecha um viés de discussão, né? com a violência, que é super clara e sincera, né? de uma retomada, de um questionamento desse, né? da democracia racial. Né? Ela tem que ser colocada em pauta e tal, mas, assim, às vezes dá a impressão de que jogam o bebê com a água suja. Né? Enfim, eu acho que tem coisas aí a serem amadurecidas e pensadas e refletidas. Pessoal, tem muita coisa e eu já quero pedir para vocês, assim, que quando a gente voltar com as nossas atividades presenciais, nós vamos chamar vocês dois para passar uma tarde discutindo tudo isso daí, né? Que tantos pontos que foram levantados. E, infelizmente, a gente está caminhando para o fim. Mas eu, quando converso com pessoas assim, cheias que tem tanta coisa para nos contar, eu peço para que as pessoas falem sobre uma pessoa representativa, né? Então, eu vou fazer uma provocação aí para o Marcelo, já que ele falou em algum momento aí daquelas coisas que vêm de fora e a gente procura um ressignificado. Ô, Marcelo, qual é a importância do Tom Zé nessa ressignificação da cultura brasileira? Porque me parece que é uma pessoa que foi fundamental para a Tropicália, mas ele ficou muito tempo no obscurantismo, não foi resgatado somente depois. E depois eu vou fazer uma outra provocação de um outro personagem para o Rudá. Mas o que você pensa desse Tom Zé aí, Marcelo? O Tom Zé é um artista muito criativo, né? Ele manteve, inclusive, aquele discurso original da Tropicália, menos ligado ao fato de que o próprio Caetano e o Gil assumem, eles entraram dentro mesmo da indústria cultural. O Tom Zé ficou mais, num veio próprio mais experimental de inovação da linguagem. O que é irônico é que o Tom Zé fez poucas concessões ao longo da vida. Ele fez apenas uma, que eu me lembro agora, e que foi muito expressiva, que foi naquela época da Copa do Mundo no Brasil, etc. Eu me lembro que eu liguei a televisão e tinha uma propaganda da Coca-Cola. E eu falei, poxa, olha que puseram um cara com a voz do Tom Zé aqui para fazer essa propaganda da Coca-Cola e tal. E depois eu descobri que era o diabo, era o Tom Zé mesmo que estava falando ali. E ele que também, porque não tem jeito, de certa maneira, a gente acaba sendo tragado de alguma maneira pela indústria cultural. Depois ele até fez uma canção ironizando esse aspecto, tal, e foi justamente ali que surgiram aqueles movimentos de rua de 2013. Então, o Tom Zé, que ele, de certa maneira, foi criticado pelo pessoal, por todo aquele movimento, né, que estava criticando a Copa do Mundo, etc. Então, só para dizer como é difícil estar fora
desse sistema que é o da indústria cultural. Até mesmo um artista tão alternativo, o próprio Tom Zé entrou de volta no cenário quando alguns astros pop internacionais passaram a valorizar o Tom Zé. Então, esse jogo entre o que é hoje o mundo da produção da cultura, do dinheiro que está envolvido, do financiamento, da propaganda, é muito intrincado. E que cada artista vai ter uma história. A gente não pode analisar com moralismo, é preciso ver mesmo as contradições de cada caso específico, de como se desenvolve, num mundo que hoje é dominado pelo capitalismo e no aspecto, no mundo da cultura, pela indústria da cultura. E mesmo a gente imaginando que está totalmente exterior a ela, como é o caso do Tom Zé, fazemos parte, né, disso e temos que lidar com essa situação. Como é que a gente, se é que é possível, né, a gente subverter por dentro essa lógica, que é a lógica que iguala tudo, né? Porque a antropofagia também não é isso, também tem uma leitura antropofágica, que assim, ó, é tudo a mesma coisa, você digere tudo, então é tudo igual e tanto faz. Não é assim, né? Não é isso. E, enfim, é isso que eu te respondo em relação à sua provocação. Porque realmente o Tom Zé sempre ficou à margem dessa produção, né, cultural, né, de grandes espetáculos, mas sempre teve aí, né? É um espírito que paira sobre nós, me parece, né? Muito legal. Obrigado, viu? E a provocação para o Rudá, é o seguinte, meu amigo. Me parece que existem muitas pontes entre a semana de 22 e a década de 60, né? Mas tem uma que parece que é uma ponte direta, é uma via expressa, sem semáforo, sem nada, que é o Macunaíma, né? Que foi uma obra do Mário de Andrade, e depois o Cinema Novo foi filmado, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, né? Essa obra, Macunaíma, ela tem essa força que eu acabei de falar, de ligar os dois movimentos, ou eu estou extrapolando aqui nos meus pensamentos? O que você acha dela, Rudá? Não, é isso mesmo, ela liga, ela tem uma ligação, né, natural, porque é um filme sobre um livro escrito no modernismo, né? Então ele retoma esses debates, principalmente, né, tipo, qual que é essa psicologia, qual seria a psicologia que orienta né, o homem brasileiro, né, o ser brasileiro, né? E traz uma releitura potente, porque o Cinema Novo já estava em outra fase nessa época, né? O filme é de 69. Ele já é um filme assim super colorido, né? Ele já traz essa coisa do carnavalesco, né? Ele consegue conversar com a potência, uma das potências grandiosas do modernismo, que é o humor, né? O humor, a chave do humor, ela é ótima porque ela desestrutura as hierarquias, né? Ela inverte, ela despe, né, o poder, né? O mundo, a ironia, né? Despe o mundo como ele é, né? Ele tira, ele aponta as hipocrisias, né, dos seres. Então, o humor é fundamental, né? E o humor, por exemplo, ele vai fazer se aproximar a literatura da oralidade, né? Quando o Roó Bananeri, o próprio Alcântara Machado, o Lobato vai se aproximar da cultura do falar caipira. O Lobato e o Cornélio Pires, né, vão falar da cultura caipira. O Roó Bananeri e o Alcântara Machado vão se aproximar do falar italiano aqui em São Paulo, né? Esse linguajar macarrônico, né? O Oswaldo também no livro do Pau Brasil coloca, né, como falamos, como somos, né? Então, quer dizer, o próprio humor vai aproximar a literatura da literatura oral, né? Então, o humor é fundamental
por todas essas vias, né? Por escrachar, por trazer esse sentimento de contar a nossa história de maneira carnavalesca, irônica. Então, acho que o Joaquim Pedro de Andrade foi excelente. Ele pegou essa potência, essas cores, essa profusão do que é ser a experiência, né, de existencial do Brasil, e carnavalizou nossa história, né? É isso. Eu acho que o Joaquim é um dos grandes gênios aí do nosso cinema, é um cara que trabalhou muito a literatura e o cinema, né? Ele fez o Padre e a Moça do Drummond, né? Que era um poema do Drummond. Ele vai trabalhar o meu avô Oswaldo no filme O Homem do Pau-Brasil em 81, né? Então ele é um gênio assim do cinema, né? De traduzir, né, a literatura para o cinema, assim como o Nelson Pereira também foi extraordinário nisso. Então o diálogo entre cinema e literatura, modernismo e cinema novo é constante, né? Comem no mesmo prato, eu diria, né, da cultura. Muito bom. Bom, pessoal, eu não sei, eu sei como agradecer, porque em nome da diretoria do Simples São Paulo, eu agradeço a presença de vocês, mas mais do que isso, em nome da nossa categoria, que possibilita a gente fomentar esse tipo de discussão. Então, em nome da categoria, eu fico orgulhoso em dizer isso, eu agradeço ao Marcelo, ao Rudá, por esse papo maravilhoso. Renovo o convite para vocês comparecerem presencialmente, porque nós, como disse a Sônia, na nossa conversa de preparação, nós temos um espaço aqui na Vila Clementino, perto do metrô Santa Cruz, uma casa que nós restauramos, e lá nós temos o nosso centro de memória e também o centro cultural. Então, assim que a coisa voltar à normalidade, nós vamos chamar vocês para fazer um bate-papo diretamente com a categoria presencialmente. E eu passo a palavra para o Marcelo, né, agradecendo para ele se despedir, e se você quiser mandar alguma mensagem, eu já falei do seu livro que está no prelo, mas você pode falar o que você quiser aí nas suas palavras aí, meu querido. Eu agradeço muito, terei muito prazer em repetir presencialmente a experiência de conversar com vocês. Quem sabe eu vou falar desse meu livro como sociólogo, né, que é sobre a Guerra Fria cultural, chamado O Segredo das Senhoras Americanas, mas também queria falar sobre um outro livro que vai se chamar Um Tiro no Tempo, que é a minha estreia como romancista. É um pouco são personagens de 100 anos de revolução no Brasil, desde a greve de 17 até os tempos mais recentes. E é uma experiência que eu fiz, vamos ver se vai funcionar. A editora Boitempo deve publicar, chama-se Um Tiro no Tempo. Muito obrigado, Marcelo. Prazer Estar com vocês e com o Rudá também. Rudá, meu cara, o que você tem aí para dizer como a continuidade de uma conversa que vai ter, né? Mas agora. Satisfação, né? Estar aqui com vocês, conversando, foi ótima conversa. Agradecer novamente a presença do Marcelo e também, assim, passar aqui minha propagandinha do meu livro, né? A Arte de Devorar o Mundo, As Aventuras Gastronômicas de Oswaldo de Andrade. Quem quiser mais informações, visite meu site. Lá é rudacandrade.com. Ali tem diversas outras coisas, tem uma série de documentários que eu fiz sobre saberes tradicionais, tem o trabalho sobre os sacis, né, o reflorestamento de sacis, e tem indicações, né, e mais informações de como adquirir o livro, né, então é rudacandrade.com. Então cheguem lá e lá tem meu contato, quem quiser, né, trocar ideia, se aproximar, conversar. Você também é neto da Pagu, Rudá? Justo, sim, vovó. Nossa vovó.
Agora você precisa fazer um livro sobre a vovó, A a culinária de gastronomia vovó? da vovó. Eita, mas aí eu acho que é mais... Mais difícil. As É, bandeiras da quem Pagu. sabe, uma hora sai, né? Uma hora sai. Essa pergunta do Marcelo é extremamente pertinente, Marcelo, porque você me lembra que a última atividade, essa é a segunda atividade, a primeira foi com o Chiarelli, e nós vamos encerrar com protagonismo feminino da semana de 22. Então, provavelmente, a Pagu ela vai ser uma das pessoas que serão centrais nessa discussão. Rudá, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marcelo. Eu quero agradecer também a Adriana Venancino, a nossa tradutora de Libras, sempre disponível, sempre maravilhosa. E muito obrigado, Adriana. Também agradeço o Ronaldo e a Tatiana, que estão aí nos bastidores da tecnologia, também são pessoas valiosíssimas para nós. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais.